Olá, navegantes da internet! Já faz um bom tempo que não nos vemos. Pra falar a verdade, muito tempo. E nunca teve, na verdade, alguma introdução nesse canal. Só tem 3 vídeos nessa jossa e os 3 são trabalhos de escola. Mas, enfim, considerem isso como uma introdução, pra gente já poder trazer, né, uma introdução pro canal aqui. E bem, então, hoje, meus amigos, vamos trazer pra vocês um vídeo, de novo, que também é um trabalho de escola. Quem diria, né? Mas a gente espera que vocês gostem. A gente espera que vocês gostem, né? E, enfim, Vocês já pensaram em quão engraçados ou estranhos alguns sonhos são? E já pensou o quanto essas coisas oníricas combinariam com algum jogo? Não? Pois bem, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre... e deixando bem claro, o intuito do vídeo de hoje não é trazer a história inteira desses jogos que eu vou abordar aqui. É apenas trazer as representações que eles têm de artístico que envolvem o surrealismo. Se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui agora. Deve estar aparecendo na tela aí agora para vocês. Uns vídeos que eu peguei inspiração para esse vídeo. Que são canais bem bons. E os vídeos também são muito bons sobre esses jogos. Eu recomendo muito vocês assistirem. E claro que eles não precisam da minha ajuda para vocês irem lá assistir, mas só falando para mostrar, dar um pouquinho de crédito também para quem me ajudou nessa pesquisa que eu assisti. Não que eles tenham me ajudado diretamente. Mas enfim, deixando de enrolação, vamos começar. Lá pela década de 1920, na França, estava sendo bem popular as ideias de um carinha, meio deprê, mas genial. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Um cara que defendia a hipótese que o ser humano, e sua mente, travavam uma constante batalha entre o consciente e o inconsciente todos os dias. E que por meio da análise de coisas como os sonhos, poderia se entender melhor uma pessoa. E nesse contexto, um artista chamado André Breton criou um manifesto que mexeria com a mente de todo mundo. O Manifeste do Surrealismo, dando início a um movimento artístico que retrataria o metafísico e o além da realidade, com grandes nomes como Salvador Dalí e René Magritte. E esse movimento inspirou muita coisa, na escrita automática, na pintura, na escultura, o cinema e também os jogos. Especificamente, uns 90 anos depois do começo do surrealismo, um joguinho chamado Hylics chamou a atenção da internet, por sua estética interessante e bem única. Em resumo, a história se passa na visão de um cara de cabeça de meia-lua, chamado Wayne, que tem o objetivo de derrotar Gibo, o Rei da Lua, que aparentemente é um ditador que ameaça Hylics. Nisso, nosso herói sai em busca de chegar à Lua, lutando contra monstros estranhos de massinha de modelar, conseguindo aliados igualmente estranhos e aprendendo habilidades místicas pelo caminho, em umas TVs jogadas pelo mapa, e no final derrotando o ditador daquele mundo. No próprio jogo tem muitas representações do surrealismo, como o próprio design de tudo naquele mundo, que é todo estranho e não euclidiano, como se fosse uma distorção gigantesca do físico e natural para algo subjetivo e interpretativo, como o rinoceronte do Salvador Dalí, que é completamente distorcido e quebrado. Além do jogo possuir muitos cenários abstratos e elementos de texto das próprias falas dos personagens, sendo sem sentido e completamente automático, o jogo também parece ter tido muita inspiração nas artes de Hieronymus Bosch, com todos aqueles elementos misturados num cenário não lógico. O próprio nome, Hylix, quer dizer hílico, que é literalmente aquilo que é material, físico e palpável. O que faz sentido se você parar para pensar que o jogo foi feito quase inteiramente de massa e argila, tendo algumas pessoas que até pensam que o jogo é uma representação do gnosticismo e até uma crítica ao capitalismo. Mas o próprio criador afirma que o jogo é só uma experiência, que não precisa ser entendida, mas... Fala aí, meu nome é Arthur. Eu vim aqui falar de um jogo que é um pouco mais velho do que Hylics, mas é igualmente bizonho. O jogo Surrealidade, Expressões do Inconsciente, que impressionantemente é brasileiro. Feito no final da década de 90 por um visionário chamado Dmitry Kozma, que
fez o jogo praticamente sozinho numa época em que os jogos não faziam parte de um mercado tão grande no Brasil. Ou seja, o cara era muito foda. O jogo é cheio de representações do surrealismo, como os seres vindo de criações do próprio inconsciente, para a representação de desejos, medos, vícios e outras coisas habitantes da mente humana. Que na maioria das vezes nós repreendemos ou simplesmente não mostramos. Além de que o próprio conceito que o jogo aborda, de deixar a realidade e se perder nas ideias subjetivas e psicodélicas da mente, é um dos grandes exemplos da filosofia do surrealismo. Sendo que literalmente o jogo está cheio de arte surrealista e serve como um grande guia turístico para a história do movimento. No subconsciente, a gente encontra salas como uma biblioteca que fala sobre vários artistas do surrealismo, um mural com obras de arte do próprio Dimitri, e uma sala de cinema onde passa o filme Um Cão Andaluz, de Luiz Brunet e Salvador Dalí, que é um filme bem estranho que representa acontecimentos dos sonhos dos artistas. Mas como falamos, nossa missão nesse mundo é alcançar a supra-realidade, e nisso a gente se transporta para dimensões com cenários mórbidos e seres feios pra caramba, ou só muito viajados, sendo o mundo dos sonhos, o mundo do cadáver delicado e o mundo da loucura. O jogo foi feito como um TCC do próprio Dimitri, que chegou até a sair na Folha de São Paulo em 2003, mas nunca recebeu o devido reconhecimento. O jogo narra a trajetória de você, protagonista, que vê o mundo em primeira pessoa, num modo já antigo de jogo chamado point and click, que não é nada mais nada menos do que ficar clicando nas coisas para que elas aconteçam. No jogo, dormimos em nossa cama e somos levados ao subconsciente, onde falamos com um ser bizarro em formato de cérebro, que se chama Oráculo, que nos fala que temos que alcançar a supra-realidade, que ninguém sabe o que é exatamente, mas com certeza é algo muito massa. Opa, rapaziada, meu nome é Gabriel e eu vim falar de um jogo famoso pra caramba, Huminic, que pra você que mora numa caverna e não conhece a obra de arte, Huminic é um walking simulator feito no RPG Maker, fez bastante sucesso há algum tempo atrás, por ele ser um jogo bastante misterioso. Ninguém sabe o nome do criador e até hoje criam teorias sobre o que o jogo representa. Ele praticamente não tem uma história linear, sendo basicamente uma experiência. No jogo, você é uma garota chamada Madotsuki. Você é uma hikikomori, que na cultura japonesa é uma pessoa que por algum motivo se isola da sociedade, ficando presa em casa. E como estamos presos em casa, a única coisa que podemos fazer é dormir. Dormindo, nós acabamos parando no mundo dos sonhos, e podemos viajar por portas até outras partes desse mundo. Como se cada porta levasse a um mundo diferente com uma passagem mais louca que a outra. E, sendo um Walking Simulator, ou em português, um simulador de caminhada, o jogo se baseia em ficar caminhando por aí, tentando descobrir os segredos que Madotsuki esconde nos confins da própria mente. Por que muitas teorias foram criadas para o jogo? Porque ninguém sabe a história real da protagonista, ou por que ela se isolar dentro de casa. E em teorias como ter sido vítima de bullying ou outra coisa um pouco mais pesada são bem discutidas pelos fãs, porque o jogo traz representações de monstros estranhos e até meio fáceis em certas partes do mundo dos sonhos. Como se aquilo fosse uma representação de um medo ou um pesadelo que ela tenta esconder no próprio subconsciente. E também a existência de cenários que parecem ter manifestações do inferno ou de momentos ruins que a protagonista passou na vida. Em si, Huminic tem muitas representações do surrealismo, vendo nossas manifestações do que criamos em nossas mentes, a partir de sentimentos tanto bons quanto ruins. E opa, galera, aqui passando no final do vídeo de novo para poder agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui e pedir também a sua ajuda aí, compartilhando o vídeo com algum amigo seu, com um familiar ou com qualquer pessoa. E, bem, eu não sei muito bem o que dizer nesse final do vídeo, mas se você gostou, talvez você goste dos outros conteúdos que a gente for trazer aqui. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da timelapse também que tá passando aí no fundo, que foi um desenho que eu fiz. E esse vídeo teve muito trabalho pra ser feito. Então, se vocês puderem ajudar aí compartilhando, a gente agradece. E, bem, muito obrigado e até mais. Tchauzinho!